E as coisas ficaram bem ruins e eu vou contar pra vocês. Bom, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Letícia Matos. Eu sou mãe de 3 crianças e hoje o vídeo vai ser bem diferente, tá? Enquanto eu vou contando pra vocês e nós vamos conversar sobre isso, eu vou dobrar umas roupas, tá? Então, vamos conversar? Pra começar, gente, olha essa bagunça. Isso ali tudo eu tenho que dobrar de roupa limpa, tá? Ó, eles pegam e jogam tudo no chão. Isso aqui é a bagunça que eles fazem, ó. Só bagunça. Então, hoje eu vou ficar nesse quarto, vou gravar aqui, vai ser um bate-papo bem tranquilo, para que eu possa contar para vocês algumas coisas. Eu fiz o último vídeo e falei sobre os remédios controlados. Com esse vídeo vieram algumas perguntas, sabe? E é sobre isso que eu queria falar, sobre essas perguntas, porque foi um vídeo muito bom, as pessoas gostaram e algumas pessoas se identificaram, pessoas que até tinham parado de tomar o remédio e já estavam passando por essa fase de abstinência muito horrível. Essas pessoas até voltaram a tomar o remédio para que não ocorra essas alterações chatas e difíceis que acontecem. E uma das perguntas foi, como que começou isso, né? Qual é o ponto em que eu cheguei para decidir, então, começar a tomar os remédios controlados? Então eu vim contar para vocês um pouco da minha história, tá? Como eu falei no último vídeo, é uma construção, né, ao longo da vida, de situações de traumas, né, que você vai vivendo, e chega ao ponto que isso tudo explode. Aí você fica com problemas mentais, né? E vem a doença. E é por isso que nós precisamos de tomar medicamentos, ou então fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, por causa dos traumas, né, das situações difíceis que nós já passamos nas nossas vidas. Ai, gente, eu já passei coisas muito difíceis, sabe? Não estou querendo dizer aqui, em nenhum momento eu vou dizer para vocês que eu fui a mocinha da história, mas o que eu vou contar para vocês hoje, eu fui mocinha. Então, eu era vítima realmente nessa fase, né, da minha vida. Eu não tinha culpa do que estava acontecendo. Nós, né, eu e minha irmã, minhas irmãs, que são duas, eu sou a irmã do meio de duas, então eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, tudo de 2 em 2 anos. Minha mãe fez escadinha que nem eu fiz escadinha que nem minha mãe. Então nós 3 fomos vítimas de uma situação muito triste que aconteceu na nossa família. Então até nesse ponto, eu sou a vítima da história. Depois, mais pra frente, lá na juventude, aí já não comecei mais a ser vítima. E aconteceu uma coisa muito ruim conosco nessa época. Não foi uma coisa só, foi várias situações. E por causa dessas situações, é o maior trauma que eu tenho. Entende? Então, eu tô falando isso aqui, mas eu nunca falei. Nunca expus isso, até mesmo pra não prejudicar, sabe? Tipo assim, vocês vão entender. Então, eu resolvi falar isso porque um dia desses eu estava passeando com um amigo nosso, que é o padrinho da minha filha, e ele é psicólogo, né? E conversando com ele, eu tirei isso do fundo do poço, porque existem traumas na vida da gente que são tão traumáticos que o que a gente faz? Para nos esconder desse sentimento, a gente esquece. A gente faz de um tudo para tentar esquecer, né? Então, nós vemos muitos casos de mulheres que já foram abusadas e tudo. O que elas fazem? Elas tentam apagar isso da mente delas, de todo jeito, para não ficar sofrendo ali. Nós, que somos traumatizados na infância, ou até depois também, nós tentamos de tudo de esquecer aquelas coisas. E muitas das vezes a gente até consegue. Então a gente vive esquecendo disso, não querendo lembrar. Mas tá aqui, né? Nunca sai, nunca some. E aí, nesse dia, eu estava de boa e lembrei dessa situação e falei por que eu... Hoje não. Mas, hoje não porque o meu marido hoje é militar. Mas, antes disso, eu sempre fui pé atrás com polícia, né? Eu não gostava de policiais, não era fã, não curtia e tal. Por quê? Tem um porquê, que é onde está o meu trauma. E aí que foi quando eu lembrei de onde surgiu esse trauma, né, que eu tenho por policiais. Tinha, né? Agora não mais, porque meu marido
se tornou um, e eu comecei a até admirar essa profissão, porque a gente se envolve, né, até mesmo com outros militares, e a gente começa a admirar. A causa deles são muito boa, é muito boa. Mas antes disso não era a minha realidade. Eu não gostava. Até mesmo por causa disso, muitas vezes eu não apoiei ele antes dele virar um. Eu não queria, eu falava com ele, eu não quero ser esposa de militar, não quero. Não foi isso que eu sonhei pra minha vida. Então, muitas vezes eu rejeitei isso por causa do trauma de infância. Tipo, não tinha nada a ver com ele em questão, mas tinha esse trauma cabuloso. Tá, Letícia, mas chega de enrolação, qual que é esse trauma? Então, como eu disse pra vocês, na infância, até os 7 anos de idade, meus 7 anos de idade, meus pais moravam juntos. Não eram casados, mas eram amaziados. Desde quando a gente nasceu e tal, tiveram 3 filhas. E eles brigavam muito. Conforme passou o tempo, essas brigas começaram a ficar mais, né, calientes. E hoje eu entendo porque, né, já sou casada, entendo que não é fácil o casamento, mas não justifica, né? É só porque o casamento é difícil que ele tem que ter agressões. Então, conforme foi passando esse relacionamento dos dois, meu pai começou a ficar mais agressivo, e aí todas as vezes que eles brigavam, eles caíam na porrada, e minha mãe tentava se defender e acabava batendo também no meu pai, e era só essas confusões. Muitas vezes minha família já foi intervir, minha avó mesmo, coitada. Eu lembro de várias vezes que ela ia para tentar ajudar, para até mesmo tirar a gente, né, nós 3, que éramos novinha, né, isso aconteceu várias vezes, então eu tinha 5, 4, bem novinha, minha avó ia lá e pegava a gente e tentava tirar a gente dessa bagunça, e muitas vezes era até julgada ela por fazer isso, pelos outros filhos, né, os irmãos do meu pai, mas ela tava tentando salvar a gente, né, coitada. Então, é difícil falar sobre isso, tá, mas eu vou conseguir. Por isso que eu falo com vocês que é um trauma, né? Por mais que a gente não quer voltar e já passou, isso já não tem nada a ver com a nossa vida, é traumático. Então quando a gente lembra, não é legal. Então a gente evita lembrar. E Letícia, por que chegou assim nesse ponto? Porque meu pai bebia, né, gente? Pra quem não sabe, meu pai sempre bebeu muito. E quando ele bebia bastante, ele perdia a cabeça e fazia esse tipo de coisa. Então ele não ficava só agressivo com a minha mãe, não, tá? Quem tivesse no caminho dele, sai da frente, que era perigoso. Então, já aconteceu dele brigar com as irmãs. Ele tem até 2 irmãs que nem conversam até hoje com ele por causa dessas agressões dele, né? Nunca mais conseguiram se relacionar com ele por causa disso, por causa desse jeito dele de ser. Nas crises, ele acabava agredindo. Então, não era só minha mãe, mas quem estivesse na frente. E nós, pequenas, víamos tudo isso, tá? A gente via tudo, porque ele não se importava de ter 3 crianças ali pequenas olhando. Não era algo escondido e depois a gente via minha mãe machucada, não. E acontecia na nossa frente. Então chegou os 7 anos, quando eles se separaram, isso aconteceu de uma forma muito, muito, muito feia, que foi, tipo, o limite também para minha mãe não mais suportar essas agressões. Então, da última vez, que foi a vez que ela se separou e a gente foi embora, e na verdade foi a minha tia, uma tia minha que é irmã da minha mãe, já falecida, ela que foi atrás da minha mãe, pegou a gente e foi embora. Levou a gente para bem longe, porque se ela não tivesse feito isso, minha mãe ia continuar ali, vivendo, né, aquela situação. Então, minha tia que foi lá e pegou a gente, levou a gente embora para nunca mais acontecer isso. E essa última vez foi muito grave. Então, essa última que foi a traumatizante. Foi uma noite terrível, terrível. Eu até hoje reluto para não lembrar das cenas, entendeu? Eu tento não lembrar, porque é horrível. Então aconteceram várias coisas nessa noite, assim, várias agressões. Nesse dia, minha mãe quebrou dente, meu pai quebrou dente. Ele machucou muito a mão, de tanto bater na minha mãe. Então, de tanto ele dar soco na minha mãe, os dedos dele, não sei se quebrou, destrocou, alguma coisa desse tipo. Não lembro direito, eu só sei que era muito sangue, era coisa muito feia mesmo. E
Tinha sangue pela casa inteira, tinha sangue nas paredes. Era uma coisa bem, bem assustadora, porque ele agredia ela e ela tentava se defender, agredindo ele também. E nós três lá, sem poder fazer nada, pedindo. A gente sempre entrava na frente, né? Tentava fazer ele parar, mas não adiantava. Ele não parava. E nesse dia a vizinha do lado também gritando, porque ela não podia entrar lá dentro, né? Tava fechado. Ela chegava na janela e pedia para ele parar, pelo amor de Deus. A vizinha, ela foi chamar a polícia. Só que quando a polícia chegou, já tinha acabado tudo, né? Já tinha acontecido aquilo tudo ali. Nós já estávamos todos deitados. E a situação de agressão foi tão grande que a cama de casal que tinha lá, ela quebrou. Então, o que meu pai fez? Colocou todo mundo na sala. Então, dormiu na sala minha mãe e nós três. Eu não lembro onde que ele dormiu, mas ele não ficou lá com a gente. E aí, nesse tempo, logo depois, né, que foi muito rápido, então acho que ele já sabia e já estava buscando formas de esconder tudo aquilo ali, a polícia chegou. Só que era um portão lá na rua, né, e aí tinha um beco bem grande assim, e depois chegava a nossa casa, né. Que situação difícil de falar. E aí chegou, então a polícia, e ela entrou no portão. Acredito que a vizinha deve ter aberto o portão, porque meu pai não lembra de ter nem saído lá de dentro. Aí eles bateram na porta, a porta era na sala, nós estávamos deitados ali no colchão, todo mundo de coberta assistindo a televisão. A polícia então chegou, bateu, meu pai não abriu a porta, só abriu assim uma greta e tal, e aí eram dois policiais, eu até lembro que eram dois. Então tava facinho deles dar uma porrada no meu pai, né? Tipo assim, se precisasse, né? Mas eles só chegaram e perguntaram, tá tudo bem? E aí meu pai, sim, tá tudo bem, tá tranquilo, mas recebemos uma denúncia, não tem nada não, é só uma briga mesmo de casal, mas tá resolvido. Minhas filhos, minha mulher já tá tudo em paz. E antes disso, ele tinha falado pra todo mundo calar a boca, entendeu? Minha mãe, nós, já tinha ameaçado a gente. Então, ele só abriu assim, a garetinha assim, e falou assim, tá tudo bem aqui, eles estão tudo dormindo, deitado, então a gente continuou deitado. E o policial não fez nem questão, ele nem acendeu a luz, tava tudo escuro, entendeu? Tipo assim, eles nem fizeram, tipo assim, deixa eu dar uma olhada aí e tal, deixa eu conversar com a mulher, nada. Não. Eles falaram, então tá bom. E foram embora. Gente, aquilo ali, naquele dia, eu falei, como assim? Tudo que nós precisávamos, né, mas falando de mim, né? Tudo que eu precisava era que eles entrassem e nos ajudassem. Mas eles não fizeram isso. E aí, por causa disso, eu falei, eu odeio policial. Desde então, né, eu tinha 7 anos, eu odeio policial, eu não gosto de policial, eu não quero ver policial. Tira de perto de polícia, porque pra mim eles eram incapazes, eles eram falhos nisso, né? Eles não resolviam, eram para ser heróis, só que não foi o herói, né? Os heróis que eu precisava. Aí no outro dia, eu até lembro que meu pai fingiu que nada aconteceu, pegou a gente, porque a gente tinha aula, né? Pegou a gente, eu e minha irmã mais velha, levou a gente pra escola como se nada tivesse acontecido, assim, ainda tentando agradar a gente antes de ir pra escola. Ele comprou pipoca, ele comprou lanche pra gente, como se, tipo assim, isso aqui vai fazer vocês esquecerem, né? Mas nunca, nunca. A gente nunca esqueceu. Ah, Letícia, com isso vocês não passaram a odiar seu pai? Não, porque nós três sempre fomos crianças muito boas, né? Tipo assim, não existia essas coisas ruins dentro de nós. Pelo contrário, né? Elas prejudicaram a nossa vida em questão de revolta, porque isso gerou uma revolta muito grande em nós, e cada um agiu de uma forma diferente, porque sempre é assim. E esse foi o motivo de eu ter me tornado uma criança, uma adolescente muito rebelde, muito revoltada, porque depois disso nunca mais foi o mesmo. Tipo, aí nesse outro dia minha tia veio, buscou a gente nunca mais morou com meu pai, eles nunca mais voltaram. Então a gente via meu pai de vez em quando, visitava de vez em quando. Não foi tão simples assim, porque a recuperação da minha mãe foi bem complicada. Ela teve vários problemas de coluna e tudo isso. Como ela não pôde ir no médico naquele dia, então depois que foi olhar já estava tudo arrebentado. Então a gente via tudo isso, né? A gente passou por todo esse processo que a minha mãe também, ela reagiu de várias formas diferentes. Então ela se revoltou de várias formas diferentes. Tomou muitas decisões erradas por causa dessas coisas horríveis que aconteceu com ela.
E a gente acabava, né, absorvendo todas essas escolhas horríveis que ela fez, muitas vezes para se defender. Então, por isso que eu digo para vocês, eu não tenho raiva, tanto de um quanto de outro, porque eu entendo, né, hoje eu sei que o que ela passou, as situações difíceis que ela passou, fizeram ela tomar decisões difíceis, né? Como ir embora com a gente, aí depois a gente ficou sem aonde ter que ficar, depois a gente teve que sair da casa da minha tia, e várias situações horríveis. Aí depois ela arrumou um homem que era bem, bem terrível, pra tentar se defender também, pra tentar, tipo assim, ter alguém pra proteger, né, ela, pra ela não tomar, não ter riscos, né? Na cabeça dela, aquele homem não ia deixar meu pai chegar perto. E realmente não deixava, porque ele era um traficante, não sei se traficava, né, mas ele era um usuário de droga. Cabuloso, 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 tanto que minha avó, minha avó queria matar ele de todo jeito. Era só, hoje a gente ri, né, mas era coisa cabulosa, tipo, e minha avó sempre tentando ajudar a gente, sempre tentando acolher. Foi por isso que várias vezes eu morei com a minha avó, porque ela sempre ia atrás da gente, olhava a situação de pobreza que a gente estava vivendo, muitas vezes a gente passou até fome, depois que separou do meu pai, porque meu pai que era provisão, né? Então, apesar dele ser isso, ele sempre foi trabalhador. Até hoje, ele é muito trabalhador. Então, ele sempre tinha dinheiro e colocava alimento em casa. Só que ele era doidão. E até tem vezes que faltava alimento, aí minhas tias que ajudavam, é uma confusão, sabe? Que, tipo assim, eu não vou falar muito porque eu não lembro muito, então, para não falar coisa que não é verdade, não condiz, então é melhor não falar se eu não lembrar assim exatamente. Então, eu tô falando só o que eu lembro exatamente. Era isso. Então, por causa dessa situação terrível, nós sofremos demais. Então, a gente foi parar em lugares horríveis que a gente não conhecia ninguém, era só nós, minha mãe e nós três. Meninas, graças a Deus, Deus guardou muito as nossas vidas, mas a gente passou muita necessidade de alimento, de tudo, de tudo. Para piorar, eu ainda passava muito mal. Eu tinha muita crise de asma, então eu vivia no médico, era muita confusão, muitos traumas. Mas esse foi o pior. Com certeza, ele que foi que desencadeou toda essa situação. Então, quando você olha para alguém e fala, toma remédio, você não sabe o que essa pessoa já passou, né? Como eu disse no vídeo anterior, não julgue, não critique, gente. Vocês não sabem porque uma pessoa toma remédio, vocês não sabem porque uma pessoa faz tratamento, vocês não sabem porque uma pessoa tem uma doença que é a depressão, vocês não sabem. E olha, pra vocês verem, quem sabia disso? Muita gente não sabia. Então, as pessoas não sabem o que as outras carregam, né? O que as outras já passaram na sua vida. E só querem criticar, não sabendo o que aconteceu por trás disso. E respondendo à primeira pergunta, né? Agora vocês já ficaram sabendo mais ou menos como é que foi a treta desde o começo. Isso resumidamente, porque eu acho que tem coisa que não vai acrescentar, não. E aí, que eu sempre fui essa pessoa depressiva, só que não tinha ninguém para dar esse suporte, para diagnosticar, né? Como eu já falei com vocês. Não tinha alguém para falar assim, você tá doente, você precisa de um tratamento, né? Você precisa de ajuda e tal. Ninguém queria ajudar, não, gente. Desde nova, ninguém quer ajudar, não. Minha avó que ajudava e ainda sofria demais por causa dessa vontade, dessa boa intenção que ela tinha, né? Então, ninguém se importava, não. Foi passando os tempos, só que a gente vai aprendendo a lidar com essas emoções, igual eu falei com vocês, a gente vai querendo esconder e jogar aquilo ali para o esquecimento, para você não ficar sofrendo ali, remoendo aquela situação. Só que passou-se o tempo. E eu me converti aos 18 anos de idade, e foi quando Deus foi me curando, foi me tratando, foi tirando essas coisas. Foi nessa época que eu consegui liberar perdão mesmo para minha mãe, para meu pai, porque a gente tinha mágoa, estava ali dentro de nós, mas a gente não expunha isso, né? A gente não deixava de estar com eles, de estar perto deles, mas isso ali estava ali dentro. E aí, quando eu conheci Jesus com 18 anos, foi quando Deus foi limpando esse sentimento, essas coisas ruins dentro de mim, e eu fui liberando o perdão com Jesus. Sem Jesus não dá. Então, foi com Jesus que eu consegui me libertar e liberar, amar, e não deixar essas coisas, né, me corroer e ficar revoltadinha e tal. Só que com isso, continua aqui dentro, como eu falei com vocês, não sai. Não recebi a cura de Jesus. Então, eu só recebi um alívio, refrigério, a liberação do perdão. Isso eu recebi, mas aquilo ali ainda continuou e sem eu perceber.
fui perceber quando vieram, e aí veio os outros traumas também, né? Sobre os traumas, né, do primeiro relacionamento. Essas coisas foram acumulando, aí eu me converti, Jesus entrou na minha vida e fez uma limpeza. Só que tinha coisas mal resolvidas ainda. Só que eu não sabia, tá? Pra mim tava tudo tranquilo. Fui perceber isso quando me casei. Então, quando eu me casei, vieram várias crises, por causa da dificuldade, né? Aí vem o casamento, vem aquela questão do lembrar do passado da sua mãe, e você fica só pensando assim, será que eu vou repetir a mesma história? Será que esse homem vai ser agressivo e tal? Por causa desse trauma, gente, era tão forte que eu e minha irmã, a mais velha, a gente não deixava nenhum homem encostar na gente. A gente era, assim, na adolescência, na nossa infância, a gente sempre foi muito defensiva, né? A gente não brigava com ninguém, mas a gente não deixava ninguém brigar com a gente, não. A gente era nervosa, sabe? Tipo assim, se alguém metesse com a gente, na escola e tudo, o bicho pegava. A gente batia mesmo, minha irmã batia pra caramba. Então a gente tinha essa defesa, entendeu? Tipo, se um homem chegasse perto da gente, a gente já, se você colocar a mão no início, você vai apanhar, entendeu? Então a gente sempre já vinha com essa, né? Então o meu relacionamento, eu já vinha com essa coisa, assim, essa trava, tipo assim, se meu marido falasse alguma coisa e viesse pra cima de mim, o bicho ia pegar. Então eu já encarei ele várias vezes, tipo assim, você vai vir? Você vai vir mesmo? Então, tipo assim, coisas traumáticas do passado. E aí, tiveram algumas crises, mas eu ainda não sabia que eu tinha um problema para ser resolvido, né? Que eu tinha uma doença. Tivemos o primeiro filho e várias coisas aconteceram, várias brigas, tudo por causa do trauma lá de trás, porque ele vem, né? Talvez você pense assim, porque você lembrava? Não, você não precisa lembrar. Tá dentro de você. E ele só sai. Quando tem uma crise, aquilo que tá dentro de você, ele sai. E como é que ele sai? Em forma de agressão. Eu sou muito agressiva em palavras, em até o físico. Acabo sendo agressiva. Não machuco ninguém não, tá, gente? Mas é essa forma, né? Eu fico agressiva, eu fico me defendendo e também agrido em palavras, que é exatamente aquilo que passou e eu trago, entendeu? Aí foi quando eu tive a primeira filha e é o segundo filho que eu comecei a ver que eu ficava agressiva demais com eles. Você batia neles? Não, não é isso que eu tô falando. Mas eu ficava tão nervosa, tão louca, que tipo assim, faltava bater neles, entendeu? E aí eu via a cena se repetindo em mim. E eu ficava, meu Deus, eu tô reproduzindo aquilo que aconteceu, né? Eu tô, tipo, sendo eu tô me tornando meu pai em Letícia, entende? Então, eu ficava assim, não, isso não é normal, isso não pode ficar assim. E foi quando eu vi esses problemas, passei depressão tanto na primeira, porque aí vem os hormônios que potencializam isso. Uma dúvida que tinha era sobre a gravidez. Então a gravidez ela potencializa isso porque ela mexe com seus hormônios. Aí no segundo mexeu comigo de forma que eu fiquei tão traumatizada. Depois eu vou explicar para vocês bem detalhadamente, que esse vídeo vai ficar muito grande, não vai dar para detalhar. Eu fiquei tão depressiva na segunda gravidez que eu não quis nem tirar foto da barriga, do barrigão, nem nada, não quis. Foi quando eu falei, não aguento mais, eu preciso buscar ajuda. Aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a estudar sobre os remédios, comecei a estudar sobre essas coisas e vi que tinha uma solução para a minha situação. E aí eu busquei muito de Deus, fiz jejuns, fiz tudo que eu podia fazer na questão espiritual. E nunca saiu. Eu fui vendo vídeos e fui vendo estudos que eu vi que tinha essa possibilidade, aí eu engravidei a terceira vez. Aí eu falei assim, eu preciso agora mesmo de um tratamento, né? E foi quando eu conversei com o médico, no início da gravidez, que ele falou pra mim que eu poderia começar a tomar os remédios. Que seria muito bom pra mim mesmo, porque eu tava engordando também demais, e era um dos sintomas, né, da depressão. E foi quando eu iniciei. Então foi assim que eu comecei a tomar os remédios controlados. E o porquê que eu tomo, que é o que eu falei com vocês nesse vídeo, por causa dos traumas, das coisas que aconteceram no passado. Não é fácil, gente, lidar com essas situações.
Não é fácil lidar com o passado, não é fácil lidar com traumas. E com o tempo, isso vai se tornando uma doença. Como eu disse no vídeo anterior, depressão é uma doença, como outras, como uma diabetes. Você não se torna diabético do dia para a noite. Só quem tem uma tendência bem grande, que uma criança tem, né? Muitos diabéticos, o comerem demais, muito doce e tal, açúcar, aí que vem a diabetes. Por causa de um quê? De um processo de uma vida comendo errado, certo? Então, a depressão é a mesma coisa. Ela vem por causa de uma vida sofrendo na alma, sofrendo, né? Tem coisas que nós passamos o físico, né? O seu corpo, ele adquire, mas tem coisas também que a alma adoece, que tá aqui, né? Então, só a sua mente, ela vai recebendo vários traumas, várias coisas ruins. Uma hora ela vai ficar doente. E tem vários tratamentos, como as outras doenças. Depende do seu nível de doença para que você possa tomar um remédio, fazer um tratamento, alguma coisa do tipo. Então, precisamos entender o que é depressão e abrir os nossos olhos para isso, parar com preconceitos e parar de julgamentos. Porque isso é uma doença que é gerada como qualquer outra. Você vai culpar um diabético de ter diabetes? Você vai curar uma pessoa com câncer de ter câncer? Você não pode fazer isso, você não pode culpar a pessoa, você não pode falar mal de uma pessoa que tem um câncer. Como as outras, nós precisamos tratá-la da mesma forma, tá, gente? Então é isso, esse vídeo ficou dessa forma, não sei se deu pra entender, eu dobrei poucas roupas aqui, nem consegui dobrar muito, mas já vai dar pra começar aqui a empolgar. E talvez com essas coisas que eu falei, você se identificou, você viu que, assim como eu, né, demorei para entender, para aceitar, para enxergar que eu precisava de ajuda, que eu tinha um problema. Então, talvez você também está desse jeito, você não consegue enxergar, você não quer enxergar, mas existe e precisamos tratar, ok? Então trate das suas doenças. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, escrevam embaixo, tá? É muita coisa para contar, então, e é pouco tempo para falar. Se vocês quiserem, só perguntar abaixo que eu vou fazer outro vídeo falando mais e tal, sobre o que falta, e é isso. Fiquem com Deus, espero que vocês fiquem bem e estejam medicados. Beijo, beijo, tchau, tchau.